Oi pessoal, no vídeo de hoje eu tratarei de 3 dicas para psicólogos que estão iniciando a sua clínica. Meu nome é Cláudia Gindre, eu sou psicóloga e psicanalista e há muitos anos trabalho tanto na área clínica quanto na área educacional. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de lembrar que vocês devem ativar o seu álcool gel, o álcool 70, a sua máscara, tomar a dose da vacinação, a segunda ou a primeira, para quem ainda não tomou, se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha. Ficar inseguro diante de algo que se está começando é muito comum. Iniciar o atendimento aos seus pacientes quando você tem o compromisso de ajudá-los é ainda mais assustador. Por isso, eu venho aqui hoje com o objetivo de apresentar 3 dicas para psicólogos que estão iniciando a sua clínica. Um bom psicólogo precisa ter algumas características específicas que o farão crescer pessoal e profissionalmente. Vou começar com uma história relatada por Contardo Caligares em seu livro Cartas a um Jovem Terapeuta. Caligares começa falando sobre o fato dele ter se formado em uma escola engravatada e que só depois de alguns anos começou sua prática como psicanalista. O lugar escolhido foi o Instituto Médico Educativo no norte da França, em Le Havre. Lá, as crianças tinham sido deixadas para trás, tanto pelos pais, quanto pela assistência social e pelas escolas. Na tentativa de conseguir um emprego, ele foi fazer uma visita preliminar. Sentou no pátio e ficou observando tudo ao seu redor. Um menino foi até ele, sentou em seu colo e começou a morder o seu rosto. O menino não dava mordidas, mas sim chupadas largas. Ele conta que rapidinho sua cara já estava coberta de uma saliva espessa, com cheiro e gosto de café com leite. O momento durou uma eternidade, mas ele não retirou o menino. Deixou que continuasse, de modo que o próprio menino achasse estranho. Até que ele realmente parou e o olhou. Caligares passou a mão na cabeça do menino de forma bem suave para não o assustar, tentando acalmá-lo e acolhê-lo. Acontece que o diretor da instituição estava sentado do lado dele e viu tudo aquilo de perto. Logo, ele disse a Caligares que ele estava aprovado e poderia trabalhar com eles. Contardo Caligares nos diz que o que pensou foi: e isso deveria ter acontecido comigo muito tempo atrás, antes de começar minha formação, quando ainda daria para desistir. Por sorte, passei nesse teste tardio. O que nós podemos pensar a partir dessa história? Aqui vai a nossa primeira dica. Um bom psicólogo precisa saber atuar diante de fatores surpresa. Vai ser muito comum durante a carreira encontrar situações inusitadas, desafiadoras ou desconcertantes. Mas a pergunta que se deve ter em mente é: por que aquela pessoa está agindo de tal forma? Para, compreendendo ou construindo hipóteses, saber o que fazer em relação à situação. Algumas vezes agimos sem a certeza do que é certo, mas precisamos saber o que tentar, e isso tem que estar dentro da gente. A segunda característica que um psicólogo deve ter é ser alguém que não foge de seus próprios problemas. Quem está sempre muito bem obrigado não é alguém que deva se tornar um psicólogo. Isso porque um futuro terapeuta precisa ter sido paciente por muito tempo, pela necessidade de trabalhar com motivações conscientes ou inconscientes de seus pacientes. Então, essa terapia pode fazer com que você observe de perto a metodologia de trabalho ou também faça você conhecer mais sobre si mesmo. Além disso, o processo do terapeuta não é necessariamente desagradável, mas, para percorrê-lo,
você precisa ser uma pessoa determinada e ter coragem para enfrentar as próprias questões. Talvez quem não precise de tratamento fale nessas duas características com maior facilidade. Afinal, pode se perguntar: por que diabo me aventurarei a explorar os porões da minha cabeça, lugares mal cheirosos e arriscados, se eu não for empurrado pela vontade de resolver um conflito, acalmar um sintoma e conseguir viver melhor? Uma terapia puramente didática é geralmente uma simulação de terapia. Assim, nas palavras do próprio Caligares, entre aspas, resumindo, meu jovem amigo que pensa em ser terapeuta, se você sofre, se seus desejos são um pouco, ou mesmo muito estranhos, se graças à sua estranheza você contempla com carinho e sem julgar, ou quase, a variedade das condutas humanas, se gosta da palavra e se não é animado pelo projeto de se tornar um notável de sua comunidade, amado e respeitado pela vida fora, então, bem-vindo ao clube. Talvez a psicoterapia seja uma profissão para você. Outra característica que um psicólogo precisa ter é saber separar a religião ou qualquer espécie de crença do seu trabalho. Ninguém precisa deixar de ter uma crença, mas saber que no seu consultório ou qualquer outro lugar que você trabalhe, você deve atuar independentemente de sua religiosidade. Não é recomendável que um psicólogo recorra às suas crenças religiosas ou de quaisquer outras naturezas em seu trabalho. Ser terapeuta implica ter uma extrema curiosidade pela variedade da experiência humana com o mínimo possível de preconceito. Você pode ter crenças e convicções. Aliás, é ótimo que as tenha. Mas se essas convicções acarretam aprovação ou desaprovação morais pré-concebidas das condutas humanas, sua chance de ser um bom psicoterapeuta é muito reduzida, para não dizer nula. Explico melhor. Você pode ser religioso, acreditar em Deus, numa revelação e mesmo numa ordem do mundo. No entanto, se essa fé comportar para você uma noção do bem e do mal que lhe permite saber de antemão quais condutas humanas são louváveis e quais são condenáveis, por favor, abstenha-se. Seu trabalho de psicoterapeuta pode ser um desastre. Essas 3 dicas são bastante valiosas, porém não são as únicas. São um passo inicial que não está hierarquicamente colocado frente a nenhum outro. São alertas importantes, mas devem ser seguidos de várias outras pistas. Farei outros vídeos sobre o tema. E se você se interessa por eles, me siga e ative as notificações para receber esses novos vídeos.